Queridos amigos e amigas, boa noite para todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer do fundo do coração a Isabel, que dirige essa casa. Dizer que para mim é quase não, é na verdade um grande presente poder vir a St. Gallen e poder encontrar aqui irmãos e amigos que eu já fiz no Brasil e que tenho feito aqui na Europa. Muita satisfação que nós nos encontramos e trocamos impressões sobre essa abençoada doutrina espírita. Aproveitar e pedir para desligar no celular. Vou colocar no silencioso. Desligar logo. Agradecer essa abençoada oportunidade de trocar ideias e reflexões sobre a doutrina espírita. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema intrigante. Porque nós vamos falar de doença e também de cura. Mas não a doença que atinge o corpo físico. Uma doença que atinge tecidos mais sutis. A doença que atinge a alma. E essa doença que atinge a alma, ela só possui um remédio capaz de proporcionar uma cura verdadeira, legítima, que é o perdão. O perdão é esse remédio capaz de libertar a alma e curá-la de uma série de mazelas espirituais. Para falar do perdão, nós precisamos falar de relacionamento. Porque não haveria possibilidade de magoar-se, não haveria possibilidade de carregar o rancor, o ódio contra alguém se não fosse o relacionamento humano. Então nós nesse início nos lembramos de uma história. Há muitos anos atrás, na cidade de Pedro Leopoldo, quando Chico Xavier começava a sua missão na psicografia das obras que todos nós conhecemos. Nessa época, o Chico tinha uma vida muito simples, numa cidade muito pequena do interior de Minas Gerais, que é Pedro Leopoldo, perto da capital do estado, Belo Horizonte. E o Chico sempre gostou muito de animais, sobretudo de cachorro. E ele tinha um cão muito querido, que ele cuidava, e esse cachorro adoeceu. E o Chico então cuidava desse cachorro doente com um desvelo, com um carinho, seguindo aí as lições de Francisco de Assis, que também amava muito os animais. E a irmã do Chico, vendo aquele cuidado e o trabalho que o cachorro dava para o Chico, porque ele voltava do serviço, voltava da casa espírita, às vezes de madrugada, depois de um dia inteiro de atividades, e ainda se desvelava, cuidando do cachorro, dando comida, passando remédio, colocando ele no local para dormir. E a irmã falou assim: eu vou ajudar o Chico. Ele precisa de uma ajuda. E foi lá e matou o cachorro. É a forma que ela encontrou de acabar com o sofrimento do cachorro e do sofrimento que ela imaginava que o Chico tinha ao cuidar daquele animal. O certo é que, quando o Chico ficou sabendo que a sua irmã havia matado o cachorro, embora muito bem intencionada, ele ficou triste e, de certo modo, magoado com a irmã. E o tempo passou, passaram-se alguns meses, o tempo foi passando até que um dia Emmanuel chama o Chico para uma conversa mais íntima. E diz para ele assim: Chico, há uma nuvem de mágoa se formando em torno do seu coração. E essa questão que você alimenta com a sua irmã deixou de ser uma questão privada, deixou de ser um assunto íntimo e passou a perturbar a sua atividade mediúnica. Estamos encontrando uma imensa dificuldade no trabalho da psicografia em razão dessa mágoa que você alimenta. Isso tem distanciado
você dos amigos espirituais e tem dificultado a nossa aproximação. E o Chico falou, mas e o que eu faço para resolver isso? Bom, você vai fazer o seguinte, você vai tentar descobrir o que a sua irmã mais gostaria de ganhar de presente. E vai comprar esse presente para ela. Ele falou assim, mas eu não estou entendendo. Ela que me ofendeu e eu que tenho que dar o presente? E o Emmanuel respondeu, a receita não é minha, Chico, é de Jesus. Então ele se curvou e disse, bom, se a receita é de Jesus, pode deixar que eu vou cumprir. Descobriu que a irmã desejava muito, o sonho dela era comprar uma máquina de costura. Para que a gente tenha uma ideia do valor desse presente, ele precisou comprar essa máquina e pagar muitos meses de prestação. Mas ele comprou a máquina e presenteou a irmã. Quando ele entregou a máquina para a irmã, a alegria, a satisfação dela foi tamanha que dela saiu uma luz imensa e foi ao encontro do coração do Chico e dissipou toda aquela névoa, toda aquela nuvem de mágoa que havia, e o problema foi completamente sanado. Essa é a história que serve de base para a nossa reflexão da noite. E eu trouxe também um texto de Emmanuel, para que a gente vá aproximando aos poucos do tema. Emmanuel diz no livro Caminho, Verdade e Vida, utilizando uma linguagem profundamente simbólica. Aqui é preciso que cada um de nós acorde o seu gosto por poesia e por literatura. Porque ele não está dizendo de uma forma direta e matemática. Ele está lidando com literatura pura. E diz assim, todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Todo sentimento constituem o ouro e a prata da nossa herança. Mas como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem, fossem corroídas pela ferrugem no transcurso do tempo. Faz-se necessário, trabalhemos afanosamente, ou seja, com muita dedicação, para eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Antes de ler o segundo parágrafo, seria importante refletir um pouquinho sobre esse. Nós costumamos imaginar tesouros apenas aqueles que as nossas mãos podem tocar. E os tesouros que as nossas mãos tocam, eles são valiosos, eles encantam os olhos. Qual alma resiste ao belo, ao verdadeiro, àquilo que é bem feito? Quem não caminha por uma cidade como essa e não enxerga esses jardins, essas casas bem cuidadas, os museus, as obras de artes, as igrejas, com toda a sua beleza e não se encanta? Qual mulher não vai a uma loja e os seus olhos não brilham quando enxergam uma pulseira, um colar, um brinco, uma joia? Porque somos filhos do Criador. E toda a obra divina é obra de beleza e amplidão. Tudo na criação infinita reflete a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. Nada é feito fora da medida. Nem para menos,
nem para mais. O universo é uma obra encantadora, porque ele reflete toda a disposição que o Criador tem para com cada um dos seus filhos. A disposição de doar imensas dádivas. Basta examinar o nosso planeta com todas as suas belezas, basta examinar o nosso corpo físico e todos os recursos que a providência divina coloca ao nosso dispor para perceber que a dádiva do Criador é dádiva abundante. Só existe treva, só existe limitação quando o homem se afasta dessa corrente divina de bênçãos. Mas é preciso reconhecer que, a par de todas essas grandezas materiais, há tesouros que não podem ser avaliados pelos olhos dos homens. Quem nunca experimentou solidão? Quem nunca um dia se sentiu só e quando encontrou alguém querido, quando encontrou alguém que ama, pôde receber daquela criatura às vezes um olhar e teve uma sensação indescritível? A sensação do reencontro. A sensação de rever alguém de quem nós ficamos longe muito tempo. Quem nunca experimentou isso? Esse sentimento. Quem nunca experimentou o sentimento do amor? Amor de pai, amor de mãe, amor de namorados, amor de amigos, amor de companheiros de tarefa espírita, por que não? Cada sentimento desse, cada um com a sua característica específica, representa um tesouro. E só quando a gente tem uma experiência com o sentimento, nós somos capazes de valorizar esses sentimentos. Por essa razão, Emmanuel diz que essa é a nossa herança divina. Porque o único patrimônio que verdadeiramente é do Espírito são patrimônios interiores. Tudo mais é transferível. Todos nós nascemos no mundo sem nada. Recebemos alguma transferência de recurso, a começar pelo corpo, que nos é cedido pelos nossos genitores, pelos nossos pais. Recebemos uma roupa que nos acolhe, um berço, mesmo que seja simples, ou ainda que seja soberbo, todos recebemos transferência de recursos. Mas chegada a época da desencarnação, tudo que as nossas mãos podem tocar, nós somos obrigados a transferir para alguém ou para algumas pessoas. De modo que, toda vez que nós entregamos um bem material a alguém, na verdade não estamos dando algo nosso. Estamos transferindo um patrimônio que não nos pertence. Entregar um agasalho, uma comida, ou qualquer bem material, é um trabalho de transferência. Passa de mãos em mãos. E muitas vezes Deus, na sua bondade, usa as nossas mãos para enxugar lágrimas. Usa as nossas mãos para ir ao encontro de alguém que sofre e transferir algo a esse alguém que essa pessoa precisa. Mas há um patrimônio intransferível, é o do sentimento. E o sentimento não é o que você dá, é como você dá. O sentimento é algo que verdadeiramente nós damos a alguém. Isso é tão forte, que ninguém resiste ao sentimento de uma mãe. O que uma mãe doa para um filho fica marcado. Ela pode não entregar nada de material, mas o simples olhar cuidadoso da mãe
e a gente sente que ela está dando algo, está doando algo. A verdade é que quando Deus nos criou, Ele nos encheu de presentes. O primeiro deles é a eternidade. Saber que nós somos imortais. Saber que nós somos viajores desse universo infinito é talvez a melhor notícia que alguém possa dar ao outro. A imortalidade é um tesouro grandioso. Os outros são os tesouros do sentimento. Mas esses tesouros podem enferrujar. Esses tesouros, quando não recebem o cuidado, eles deterioram. E quando deterioram, perdem a sua função divina. Assim é que o amor, o mais sublime dos sentimentos, pode adoecer e se transformar em ódio. Quantas pessoas se unem pelo amor e acabam se afastando por uma violência sem tamanho? Isso acontece em todos os relacionamentos, sobretudo no relacionamento conjugal. O que começa com um encantamento termina muitas vezes na violência física. O que acontece? Por que os sentimentos se transformam dessa maneira? Por que essa herança que nós recebemos do Criador sofre ataques e deixa de ser um jardim bem cuidado para se transformar numa gleba abandonada, num terreno abandonado? Essa é a primeira questão. Essa é a primeira questão. E Emmanuel prossegue. Ele diz assim: para que o homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo. Ouro que foi depurado. Ouro do qual foram retiradas todas as impurezas. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Esse ouro vem de Deus. Mas a purificação dele é obra nossa. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, pelo túmulo, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. Um texto muito profundo, muito importante, e para chegar nele nós vamos ter que fazer um percurso. Quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a caridade, a mente humana, quando se fala em caridade, se volta para o que eu posso transferir a outrem. O que eu posso ceder, que está nas minhas mãos, para outrem. E em muitos casos, há caridade verdadeira quando se transfere algo. Para alguém que experimenta a fome, não há ato mais generoso do que dar a comida. Para quem enfraquece de sede, não há nada melhor do que entregar água. Quem tem frio precisa de agasalho. Mas e quando a criatura não necessita de coisas palpáveis? E quando o ser humano está profundamente carente de outro patrimônio? Por essa razão,
os espíritos responderam a Allan Kardec que a verdadeira caridade, tal como a entendia Jesus, era benevolência para com todos, bondade para com todos, bondade sem distinção, bondade que não elege pessoas, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Portanto, os espíritos superiores circunscreveram a verdadeira caridade ao âmbito do relacionamento. Do relacionamento. Toda a verdadeira caridade pode ser exercida nas relações humanas. E aqui abre-se um caminho todo novo para a nossa reflexão. Porque são nas relações humanas que nós adoecemos. São nas relações humanas que nós experimentamos depressão. Que nós experimentamos carência. São nas relações humanas que nós experimentamos a mágoa. Por isso a caridade passa a ser não somente um caminho de saúde e integridade do espírito, mas passa a ser também aquele elemento que preserva os relacionamentos. André Luiz, quando fala sobre esse assunto, diz assim: nós deveríamos receber os nossos familiares como se fossem visitas. Está no livro Agenda Cristã. E por que ele diz isso? Porque nós sempre oferecemos o melhor para as pessoas com as quais nós temos pouca intimidade. À medida que cresce a intimidade, nós fechamos a comporta. Nós nos tornamos mais... guardamos mais o sentimento. Isso acontece em todas as relações. E passamos a privar as pessoas que convivem conosco do nosso melhor, do nosso tesouro. Então, chegado a esse ponto, o sorriso passa a ser o nosso presente para os estranhos. A gentileza passa a ser a nossa dádiva para quem nós não conhecemos. A amabilidade, a educação extrema é somente para os que passam rapidamente na rua. E aquelas pessoas que dividem o nosso cotidiano. Aquelas que constroem conosco o dia a dia. Essas se veem privadas do nosso maior patrimônio. Esse assunto foi abordado no Evangelho? Foi abordado. Vendo aqui Francisco de Assis, eu me lembro dos últimos momentos da sua encarnação, quando ele, já velhinho e cego, em Assis, cuidava de um jardim. Cuidava da sua horta, do seu jardim. E já havia escurecido, era o pôr do sol. Começava a ficar tudo escuro. Mas como ele era cego, como não há noite nem dia com o cego, ele continuou cuidando do jardim e da sua horta. E uma pessoa mais jovem do mosteiro, vendo aquele homem, aquele gigante da caridade, cego e cuidando da horta, se compadeceu dele. E foi até lá e falou: Pai Francisco, se você morresse hoje, o que você gostaria de estar fazendo quando a morte lhe visitasse? E ele só levantou a cabeça e respondeu para o jovem: eu gostaria de
estar aqui cuidando do meu jardim. Porque a pessoa que aprende a cuidar de um jardim, de uma horta, talvez ela tenha aprendido o maior segredo da vida. Quem aprendeu a cuidar, aprendeu o maior segredo da evolução espiritual. Porque cuidar exige muitas virtudes. A primeira delas é a virtude da vigilância. O agricultor, atencioso com seu jardim, sabe quando ele é invadido. Sabe quando alguma praga natural, quando alguma doença atinge uma planta. E quem sabe cuidar dos seus relacionamentos, percebe quando as pessoas da sua convivência estão magoadas ou infelizes com a sua conduta. Percebem quando algum agente externo começou a afetar os seus relacionamentos. Seja o seu casamento, a relação com seu filho, com sua filha, com seus familiares, com seus pais, com seus companheiros de casa espírita. Porque nenhum relacionamento é imune. Nenhum relacionamento está isento de crises e de adoecimento. Todo relacionamento está sujeito à deterioração. Ele pode deteriorar. Ele pode enfraquecer. Ele pode morrer. Essa primeira virtude, que é a virtude da vigilância, não deixar faltar. Não deixar faltar. Mas também não impedir que o outro doe. Porque às vezes a nossa ânsia de doar apaga a vontade que o outro tem de nos oferecer. E o relacionamento é uma troca de tesouros. Quem dá sempre se engrandece. Nós sempre devemos doar, mas nunca podemos impedir alguém de doar. Porque é o engrandecimento dele também. Essa vigilância é o primeiro passo. Mas não basta. Qual agricultor não sabe que precisa adubar e regar a planta? E qual relacionamento não precisa de reforço? Qual relação humana não precisa de alimento? De investimento. Investimento requer benevolência para com todos. Investimento requer indulgência para com as imperfeições. E investimento requer perdão das ofensas. Nós vamos chegar lá. Daqui a pouquinho. O tema é perdão. Quando nós investimos na benevolência, é como dar adubo e água a uma planta. Porque ninguém resiste à bondade, ainda que não admita. A bondade é irresistível. A pessoa pode negar, ela pode continuar com a cara feia, ela pode fingir que não recebeu, ela pode nem agradecer, mas chega. A bondade é irresistível. Certa vez Gandhi caminhava pelas ruas da Índia, na época medonha da colonização, e um soldado, vendo que ele, um indiano, caminhava no passeio, chegou com um bastão e agrediu Gandhi e o jogou no chão. E Gandhi, sem nenhuma reação de violência, levantou-se.
E o soldado novamente o agrediu e o jogou no chão. Dessa vez com mais. E Gandhi, sem nenhuma reação, levantou-se novamente. E o soldado, dando-se conta da covardia, porque a não violência de Gandhi era um espelho que mostrava a ele a sua covardia. E quando alguém enxerga a própria covardia, ele tenta empurrar para o outro. Ele tenta projetar. Ele então perguntou para Gandhi: quem te ensinou a ser tão covarde? E o Gandhi apontou para o peito do soldado e disse: esse homem que está crucificado no seu peito. O soldado trazia um crucifixo com a imagem de Jesus. Foi esse homem que me ensinou. O soldado então tomou um choque e, percebendo a barbaridade, a falta de sentido de tudo aquilo, pegou as mãos de Gandhi e pediu perdão pelo que havia feito. Porque a bondade é irresistível. A bondade é o maior investimento que nós podemos fazer nos relacionamentos. Ser bondoso. Mas, sobretudo, ser bondoso quando o cotidiano já tomou conta. Ser bondoso quando você já convive há 20 anos. Eu não sei aqui em Santo Galo, mas na cidade onde eu moro, os casais começam um relacionamento dando os nomes de bichinhos. E os bichinhos começam pequenos. À medida que o relacionamento vai prosseguindo, os bichos começam a ficar grandes. No início eles são bichos assim carinhosos e bonitinhos. E à medida que o relacionamento ganha tempo, um começa a chamar o outro de bichos assim não tão bonitos. E geralmente muito grandes. Com o tempo nós estancamos a fonte da nossa bondade. E com o tempo nós estancamos a fonte da nossa indulgência. Ninguém diante de uma criança que está aprendendo a andar, a menos que essa criatura tenha algum distúrbio psiquiátrico, se comporta de maneira não indulgente. Todos somos indulgentes com uma criança que começa a aprender. O certo é que nos relacionamentos, à medida que o tempo passa, nós adquirimos um defeito. Eu apelidei esse defeito de olhar microscópico. O olhar microscópio, você passa a enxergar defeitos tão minúsculos. Defeitos, por exemplo, de como a pessoa aperta a pasta de dente. E nós focamos com toda a energia na nossa alma nesses defeitos. E passamos a alimentar uma espécie de intolerância. André Luiz, no livro Agenda Cristã, nos diz que qualquer viajor que fixar o olhar no caminho, demasiado para baixo e muito nas pedras, em pouco tempo ele só enxergará pedras. É preciso experimentar. Você pode levar a pessoa para caminhar nesse paraíso, que é a Suíça. Com paisagem de tirar o fôlego. Mas se essa criatura baixa a cabeça e foca, ele só verá rochas, pedras, pequenas, médias, minúsculas. E quanto mais você fixa o olhar nas pedras, maior a sua capacidade de enxergar pedras minúsculas. Isso acontece nos relacionamentos. À medida em que nós caminhamos com alguém,
a nossa capacidade de ver defeitos minúsculos, e eles vão se avolumando, eles vão crescendo, vão se multiplicando, até que o relacionamento se torna insuportável. E a intolerância produz uma série de atritos. A intolerância consome toda a nossa benevolência. Ela consome energia. Às vezes encontramos criaturas que estão numa espécie de anemia do coração. Uma anemia profunda, porque toda a sua energia amorosa foi utilizada na intolerância. Em focar o que há de mínimo. Mas há uma lei da vida que está no Evangelho. Nós sempre encontramos o que buscamos. Quem se esforça por encontrar defeitos, encontra todos, em todas as pessoas. E se você se transforma num especialista em enxergar defeitos nos outros, todas as pessoas têm defeitos insuportáveis. E quando a criatura atinge esse quadro, ela começa a se tornar alguém solitário. Essa criatura passa a emanar uma energia que afasta as pessoas. E ela passa a ver-se privada do amor e da benevolência dos outros. Como o amor é o alimento das almas, quem se entrega à solidão e à tolerância começa a experimentar uma profunda carência. Um profundo sentimento de falta, que só a caridade é capaz de corrigir. Só o serviço ao semelhante é capaz de curar. Mas, mesmo sendo benevolente, e mesmo sendo indulgente, não existe nenhum relacionamento sem feridas. Conviver com alguém por muito tempo significa machucar e ser machucado. Quando Jesus reúne os apóstolos na última ceia, ele começa a dizer que daquele círculo íntimo sairia alguém que iria trair. E os apóstolos começam a se perguntar: Senhor, serei eu? Serei eu? E ele responde de uma maneira simbólica, com uma parábola. Aquele que mete, que coloca a mão comigo no prato, é o que há de me trair. A gente lê o texto rapidamente e não se dá conta de que há um aspecto cultural aqui. Hoje é muito comum, as pessoas pedem o prato individual. Você pede o seu, a pessoa que está do seu lado pede o prato. Na época de Jesus havia um prato só. E as pessoas comiam conjuntamente. Haviam tigelas com as coisas, você pegava o pão e todos comiam junto. E quanto mais intimidade, significa que as mãos se encontravam. Esse é o símbolo do cotidiano. Esse é o símbolo das relações humanas de intimidade. Quem come conosco são aqueles que dividem a nossa intimidade. E só podem nos ferir profundamente os íntimos. Um estranho pode nos matar. Pode.
um estranho pode nos machucar. E evidentemente não falamos desses extremos. Mas só pode nos magoar profundamente as pessoas da nossa intimidade. E é aqui que as relações adoecem. E é aqui que nós adoecemos. Quando experimentamos a ofensa de alguém, ou quando somos instrumentos para ofender alguém. E é impossível, porque nós ainda vivemos num estágio da evolução, em que não somos mais brutos, mas também não somos anjos. Nós estamos a meio do caminho. Estamos na metade da jornada. Todos nós somos um misto de sombra e luz. O Chico costumava dizer que todos nós somos um lago. Na superfície, águas muito tranquilas e cristalinas. Mas no fundo, um lodo. E quando é tocado, isso vem à superfície e pode manchar toda a água. Ele dizia isso como uma advertência que nós precisamos para conosco e para com o semelhante. Ninguém deve escavar tão profundo em si mesmo, porque corre o risco de não sair íntegro. E ninguém deve escavar tão profundo no outro. Devemos seguir o conselho do Chico. Não teste os limites de outra criatura. Ainda não somos anjos. Mas acontece. Quanto mais se dá a intimidade e quanto mais tempo tem os relacionamentos, mais as pessoas tocam umas às outras de forma profunda. E nesses toques surge a dor, a ofensa e a mágoa. O que fazer? Desistir do relacionamento? Mas é impossível. É impossível. Porque nenhum de nós é alguém sem o outro. É impossível ser alguém sem outra pessoa. Basta pensarmos no processo da reencarnação. Ninguém reencarna sozinho. Você precisa pelo menos de um pai e de uma mãe. E da mãe nós precisamos muito. E a lição da reencarnação, em que o espírito, no mundo espiritual, de posse de todas as suas faculdades, entra num estágio da infância de dependência absoluta. O início da encarnação e muitas vezes o fim da encarnação é de dependência absoluta. Para nos ensinar uma lição grandiosa. Ninguém é autossuficiente. Sem os outros, nós não somos. Sem a diferença, eu não consigo nem me definir. Imaginem se tudo no mundo fosse branco. Não tivesse amarelo, nem vermelho, nem verde, nada, só a cor branca. Como que nós definiríamos cor? Como alguém definiria o dia sem noite? Nós somos capazes de identificar as coisas apenas pela interação delas. Somente quando as coisas interagem, se relacionam,
nós somos capazes de identificar. Não há crescimento espiritual. Ninguém alcança a identidade própria. Ninguém se torna um indivíduo iluminado sem a interação, sem o contato com o semelhante. Mas se todo contato provoca mágoa, se em todo contato humano nós estamos expostos ao sofrimento, será que esse adoecimento é inevitável? Não. Não. Foi por essa razão, que Jesus ensinou o perdão. Não ensinou o perdão como medida religiosa. Não se trata de um dogma religioso. Não se trata de um rito religioso. Ninguém perdoa para agradar a Deus. Todos nós devemos perdoar para manter a integridade psíquica. Porque sem perdão, nós perdemos a integridade psíquica. Sem a capacidade de perdoar. E todas as grandes dificuldades da nossa alma são dificuldades relativas ao perdão. Basta imaginar. Por que não nos recordamos de todas as nossas existências? Alguém indagará. Por que eu não lembro de todas as minhas reencarnações? Seria tão bom, eu não precisaria nem estudar alemão. Bastaria recordar. Por que não nos... Por quê? Porque não somos capazes ainda de perdoar. Imagine se você tiver uma regressão e se enxergar fazendo aquilo que você mais detesta hoje. Aquilo que você acha que é intolerável. Você fala, não, isso eu não tolero. Isso é insuportável. Eu não tenho nenhuma tolerância com esse tipo de comportamento. E aí você exatamente tem uma recordação em que você é exatamente isso. Você seria capaz de se perdoar? Alguém seria capaz de manter qualquer dos seus relacionamentos se recordasse de tudo que aconteceu? Porque quantas vezes fomos abandonados por um amor? Quantas vezes fomos traídos por alguém amado, que nos substituiu por outro? Quantas vezes nós experimentamos a negligência de um pai ou de uma mãe? Quantas vezes, nas inúmeras vidas, experimentamos a ingratidão de um amigo? Se todas essas lembranças viessem hoje nos visitar, nós, possivelmente, seríamos internados. Seria mágoa demais para carregar. Seria como 4 malas de 1 tonelada cada. Não dá para carregar. Então o Criador nos dá a dádiva do esquecimento. E ainda assim, tamanha é a nossa mágoa. Tamanha é a nossa mágoa, que nós temos mágoa por intuição. A pessoa entra na casa espírita, você fala, estou conhecendo ela hoje, mas já não gosto dela. E você sente a mágoa com a pessoa que você conheceu hoje. Porque o esquecimento não foi capaz de apagar totalmente tamanha mágoa. Tamanha mágoa.
Isso acontece nas famílias. Isso acontece nos relacionamentos. Acontece nas relações humanas. Então o esquecimento das reencarnações é uma bênção para que todos nós aprendamos a lidar com a mágoa. A conviver com a mágoa. E o primeiro passo, porque não basta fazer o diagnóstico. Até aqui nós diagnosticamos. Até aqui está feito o inventário. E alguém talvez esteja se perguntando, mas e a cura? Onde está o remédio? A primeira dose é reconhecer que machucar-se reciprocamente é natural. É natural. Nós não devemos alimentar expectativas irreais dos relacionamentos humanos. Quando um repórter entrevistou o Chico, perguntou para ele, Chico, como você vê o mundo? Eu vejo o mundo como ele é. E como que você vê as pessoas? Eu vejo elas como elas são. Ué, e você, Chico? Eu continuo mesmo. Aí que está o segredo. Aí que está o segredo. Porque há criaturas da nossa convivência que ainda não aprenderam a usar a palavra para curar. Todos nós conhecemos pessoas que só usam a palavra para ferir. Toda vez que ela fala algo, é algo desagradável. Porque ela sempre realça o que há de pior. Nunca o que há de bom. Então é preciso enxergar as criaturas do tamanho que elas são. Ou entender que elas estão num degrau que é o delas. Não há mágica na evolução. Ninguém salta degraus. Nós subimos degraus. Alguns sobem rápido, outros devagar, outros sobem com a má vontade, mas sobem. O primeiro passo da cura pelo perdão é reconhecer que nos relacionamentos nós vamos nos ferir. Por isso há uma poetisa mineira chamada Adélia Prado. E ela escreveu um poema cujo refrão é assim: o amor é a coisa mais triste. O amor é a coisa que eu mais quero. Forte ou fraco, alegre ou triste, amor é a coisa que mais quero. É o profundo reconhecimento de que nós não somos dignos ainda de nos relacionar com os anjos. Não por eles, por nós. Eu penso que se fôssemos conduzidos a uma cidade de anjos, em pouco tempo nós estaríamos em algum tribunal. Se é que há tribunal nas cidades onde moram anjos. Porque nós causaríamos uma espécie de perturbação. É possível que a gente crie uma intriga entre anjos. E talvez é até provável que a gente enxergue algum defeito num anjo que ele não tem. É normal. Onde há seres imperfeitos, há relações imperfeitas. Há relacionamentos imperfeitos. Então o primeiro ponto é reconhecer que o amor é uma aventura. É uma aventura de alegria e de dor. Amar dói. Dói. Mas as mães aqui presentes deixariam de ter os seus filhos por causa da dor do parto?
os homens aqui falhariam não, eu deixaria. Apesar do homem ser muito resistente à dor, o homem tem uma resistência à dor e morre. Eu nunca vi uma mulher dizer que não teria um filho porque o parto foi doloroso. O amor dói mesmo. E é preciso ter coragem. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender que eu só preciso perdoar. Eu só preciso perdoar porque preciso do perdão. Quem já trabalhou com diálogo fraterno sabe disso. Às vezes você atende uma família inteira. Aí primeiro entra o marido. E ele faz uma descrição da família. A esposa, o filho, a filha, a sogra. Sobretudo a sogra. E você tem uma visão. Mas ele não fala dele. Num atendimento fraterno, uma pessoa nunca enxerga onde está o problema dela. Mas sempre a cota do outro. Aí entra a esposa. E fala do marido, fala do filho, fala da filha, fala da sogra dela. Dá o histórico e você começa a conhecer um pouquinho mais aquela família. E então chega o filho. E ele fala da irmã, fala do pai, fala da mãe, fala dos avós. Mas não enxerga ele. Cada um fala da sua perspectiva. Mas na perspectiva de cada um nunca há nada sobre ele. É por essa razão que há uma anedota de que um casal foi consultar-se com um sábio oriental. E havia um discípulo em treinamento, e entrou primeiro o marido e começou a falar mal da mulher, de todos os defeitos dela. Ele falou assim, mas você não acha, monge, que eu tenho razão? Ele falou, tem razão. Você tem razão. E aí o marido saiu feliz, e entrou a mulher. E começou a falar todos os defeitos do marido. Está vendo tanto que eu sou? Você não acha que eu tenho razão? Está coberta de razão. Está coberta de razão. E aí a esposa saiu. Aí o discípulo virou e falou, mas agora eu não estou entendendo. O senhor ouve o marido e fala que ele tem razão. Agora ouve a esposa e fala que ele tem razão? Está tendo uma incoerência. Ele fala, você tem razão. Porque é difícil conjugar. E ninguém se imagina precisando do perdão. Em toda a palestra do perdão, talvez nesses 55 minutos, nós pensamos em alguém que precisa do nosso perdão. Mas talvez nenhum de nós tenha pensado em que área eu preciso ser perdoado. Porque em muitos aspectos nós somos insuportáveis. Em muitos aspectos, nós somos um peso para as pessoas que nos amam. Nós damos muito trabalho. Em alguns aspectos. Nós representamos um sofrimento em função dos defeitos que ainda carregamos. E as pessoas que verdadeiramente nos amam, só nos amam, porque são capazes de perdoar. Ninguém faz boda de ouro dando um beijo verdadeiro sem estar treinado no perdão. Porque casar é contratar um personal trainer do espírito. Ele te dizer, é quase uma fisioterapia espiritual. Nós trazemos sofrimento e somos perdoados centenas de vezes e perdoamos centenas de vezes. O perdão é necessário porque nós precisamos do perdão. Carecemos do perdão. Há defeitos, há deficiências do nosso espírito que talvez a gente precise de 10 reencarnações para resolver. Digo isso com base no encontro de Públio Lentulus com Jesus
narrado no livro há 2000 anos. Quando Jesus se dirige a Públio Lentulus, ele fala com ele: não venho ao encontro do homem de estado superficial e orgulhoso. Superficial e orgulhoso. Que somente os séculos de sofrimento encaminharão ao regaço de meu Pai, ao seio do meu Pai. Era Jesus deixando claro para Públio Lentulus que aquele aspecto da sua personalidade, superficialidade e orgulho, só poderiam ser corrigidos em muitos séculos. E há uma psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel. É ele mesmo escrevendo e falando dele. Está no livro 30 anos com Chico Xavier, escrito por Clóvis Tavares, em que Emmanuel fala da sua encarnação como Padre Manuel da Nóbrega. Em 1500 e pouco, quase 1600. 16 séculos depois, ele diz assim: cansado das posições de mando, cansado das posições de posse, resolvi dar o testemunho que minha companheira havia dado 1 milênio e meio antes de mim. E aceitei a encarnação num país que se iniciava, para conviver com matas virgens, com índios selvagens, e aprender a lição da humildade, a lição de servir, sem esperar nada em troca. 1.500 anos. 1.500 anos para ser capaz de encarar uma dificuldade. Nós precisamos. Ainda bem que os amigos espirituais sabem que precisamos. E quando a gente se dirige ao outro e fala: puxa vida, mas essa pessoa até hoje está fazendo isso? E o amigo espiritual comenta com o outro assim: puxa, ele demorou 1.200 anos. Está querendo que o outro faça em 200. Precisamos do perdão para sobreviver. Nós precisamos do perdão para experimentar o amor. Porque se as pessoas que nos amam não forem capazes de nos perdoar, nós não provaremos o amor. E então, só seremos amados quando nos tornarmos anjos? Não. Deus é pródigo. Deus é abundante. Ele permite que a gente experimente o amor, mesmo sendo imperfeitos. Para isso, e para encerrar essa parte, nos recordamos daquele conto de Humberto de Campos, em que esse espírito, pela psicografia de Chico Xavier, retrata os últimos minutos da crucificação de Jesus. Faltando alguns minutos para Jesus voltar ao mundo espiritual, ele sente que, como se o mundo espiritual houvesse invadido aquele local. Legiões de seres angélicos começam a se aproximar da cruz. Um agrupamento enorme de espíritos iluminados começam a cantar uma música celestial, já preparando a festa do retorno do Mestre para a governadoria do planeta. Mas havia também anjos dedicados à cura. E eles vinham com substâncias e tocavam o corpo de Jesus na cruz, diminuindo a sua dor. Havia outros seres celestes encarregados de anotar o nome de todos os envolvidos naquele fenômeno para o resgate futuro. Eram os responsáveis pela justiça.
haviam anjos que consolavam Maria, João e os outros discípulos. E eis que surge um anjo solitário. Ele vinha sozinho e muito célere, muito rápido. Se dirige rapidamente a Jesus, olha nos olhos do mestre e percebe que Jesus queria lhe dizer algo. Ele então coloca o ouvido próximo aos lábios do mestre. E Jesus balbucia algumas palavras com esse anjo. E o anjo então sai veloz numa direção. E diz Humberto de Campos que era o anjo da caridade. E Jesus havia lhe feito um pedido. Judas acabara de suicidar-se. E ele pede ao anjo que vá atender o espírito de Judas. Depois vira para o alto e diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Sem esse presente do Cristo, nós não teríamos a presença dele entre nós. Muito obrigado, Santo Galo. Boa noite. Perdão significa a aceitação, tudo que a gente, tudo que ocorre errado num relacionamento. O que você quer dizer assim com perdão? Em um relacionamento teremos que aceitar tudo e quase botar panos mornos e tudo, ou mudar a situação. O que você quer dizer na prática? O que seria o perdão na prática? Como é que é seu nome? Renata. Renata. Fica mais simples da gente pensar no perdão quando nós tomamos como exemplo a figura de uma professora. Ela recebe a criancinha com 6 anos, 7 anos de idade. E a criança começa a ser alfabetizada. Ela está aprendendo a ler e aprendendo a escrever. Então essa professora ensina uma letra, pede uma sílaba, pede para a criança ler ou escrever. E no primeiro momento, a escrita da criança é muito ruim. E o que ela faz? Ela se torna intolerante com essa criança. Porque se ela for intolerante, ela cessa o processo da educação. Se ela falar assim: menino, a sua letra é horrível. Você tem um QI abaixo de 0. Você nunca vai aprender. Ela está condenando com a sua intolerância essa criança ao analfabetismo. Então o que faz ela? Ela perdoa a letra feia, ela perdoa as sílabas mal faladas, mas ela coloca toda a sua doçura e toda a sua energia para que a criança aprenda. Então ela investe toda a sua alma no aprendizado da criança. Essa é a parte dela, porque tem a parte da criança. Ela pode fazer de tudo, e a criança pode fazer de nada. Esse é um trabalho, então, de parceria. No perdão também. O perdão é aquela tolerância que a gente doa. É aquela indulgência que a gente oferece, investindo todo o nosso cuidado, energia e amor no aprimoramento. Então o perdão, ele nunca é uma conivência com o erro. O perdão nunca é tolerar o mal. Mas também ninguém vence o mal com violência. Porque se Deus fosse intolerante conosco, Renata, seria um massacre aqui agora.
Vamos pensar nisso. Se Deus viesse a nós de forma intolerante, se Deus chegasse agora, tocasse em você e falasse, Renata, é agora. Você tem que ser um anjo agora. É agora ou nunca. É nunca. Então o amor, ele investe. Ele está sempre investindo. Sempre investindo. Investindo no crescimento do outro. Mas tem um outro aspecto aqui. Do perdão. E é sempre assim com a luz. Quem oferece a luz é o primeiro a ser iluminado. Que quando eu ofereço um perdão para alguém, isso não representa a isenção desse alguém de responder perante a lei. Entende? Eu posso ser casado com você. E no nosso relacionamento, você, ao longo dos anos, me doar tudo que você tem de bom. E eu só te oferecer tudo que eu tenho de ruim. E você me perdoa, me educa, diz onde está meu erro, tolera, põe toda a sua força para me corrigir. Mas a minha teimosia, a minha rebeldia impede que eu absorva o amor e a luz que você está me dando. Você se libertou. Eu tenho uma experiência pela frente. Um casamento de muito sofrimento me espera. Não com você. Não com você. Porque a vida é uma lei de plantio e de colheita. E todos nós colheremos o que estivermos plantando. Se eu não valorizo o casamento que eu tenho, nesse exemplo que eu estou dando, se eu não valorizo essa esposa que você foi, se eu não valorizo o que eu recebi, é natural que eu receba tudo que eu estou plantando. Então amanhã, a minha esposa vai ser alguém como eu hoje. Porque eu preciso saber. Um dos processos mais profundos da evolução espiritual é você experimentar o limão que você oferece. Porque se você não provar o limão que você oferece, você nunca vai ser educado por Deus. Não é punição. Deus não castiga. Não existe isso. O Criador está dizendo assim, meu filho, você vai oferecer limão? Você tem certeza? Tem. Meu filho, você tem certeza que vai oferecer limão? Porque você vai ter que chupar esse limão. A verdade é que nós vamos ter que experimentar tudo que a gente oferece. Tudo, tudo, tudo. E por isso o Evangelho vem nos dizer, semeie no bem. Escolha a semente. Invista no perdão. Invista no amor. Invista na misericórdia, na verdade, na educação, na bondade. Porque quem perdoa, quem ama, educa. Mas educa com amor e energia. Sabe dosar. E se a gente planta isso, isso virá ao nosso encontro. Essa é a lição que a gente aprende na doutrina. Né? Bom, eu não aprendi ainda não, mas estou no curso. Bom, querida, é um prazer enorme estar aqui novamente com você. Tive a honra de estar traduzindo, né, a sua palestra na Áustria, pelo alemão. E a minha pergunta é o seguinte. No Pai Nosso, né, eu não concordo quando fala perdoa, Pai, as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos os nossos, né, ofensores, devedores. Eu não concordo porque nós não perdoamos. Né? Então, nós espíritas, principalmente, tomamos o hábito de falar à medida que perdoamos os nossos devedores. Né? Então, a origem seria essa mesma? Com tanta deturpação do Evangelho que tivemos? A origem é essa. Só que aí, Daniela, você entrou numa questão profunda. Muito profunda.
Não, então é profundo, mas é boa. Por isso que eu E é boa porque é profunda. Essa questão ela é tão intrigante que eu busquei durante muito tempo e fui encontrar no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Pensamento e Vida. Mas às vezes a gente lê a página apressadamente e não consegue captar. Porque sem experiência de vida, sem vivência, a gente não consegue ler certas coisas. Certas páginas da espiritualidade só podem ser compreendidas quando o nosso espírito experimentou certas coisas. E no capítulo Pensamento e Vida tem um chamado culpa. Culpa. E o que Emmanuel ensina nesse capítulo? O alicerce do resgate é a culpa. Quem inicia o processo e quem liberta do processo do resgate é a culpa que nós carregamos em nós. Então, Deus se manifesta em nós através da nossa consciência. A consciência é como se fosse um templo sagrado onde Deus está aí dentro. E Ele fala. A voz dele são as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. Então você pode ter nascido na Suíça, na África, no mar, na água, no céu, em qualquer lugar. Você pode ter qualquer cor de pele, você pode falar qualquer língua. Essas leis divinas estão dentro de você. Toda vez que você age em confronto com essa lei, você gera um processo interior de culpa. E esse processo interior de culpa, ele tem duas maneiras de se resolver. Duas. A primeira é o resgate pela dor. Você experimenta o limão que você ofereceu e ao resgatar, você se perdoa. Porque você fala assim, eu já experimentei isso que eu fiz, então eu estou desonerado. Por isso que ninguém pode dizer assim para um outro, falando assim, não, minha irmã, pode separar que você já cumpriu tudo, viu? Você já resgatou tudo no seu casamento, que é isso? Você é um anjo. Não, é só a consciência dela é que dá o start, quando começa e quando acaba. Por isso o resgate, no fundo, ele é um processo de auto-perdão pelo sofrimento. Eu venho numa encarnação, tiro o patrimônio de alguém. Alguém da minha convivência, era um sócio, era um amigo. Eu roubei meu sócio. E quando eu acordo desse ato, eu experimento uma profunda culpa para com esse alguém. Eu não sou capaz de olhar nos olhos dele. Então eu venho numa situação e experimento a dor de ser enganado e de perder um patrimônio material porque alguém tirou de você. Nesse momento você regressa e pensa assim, bom, tirei, me tiraram, eu acho que eu estou quite agora. Mas esse é o resgate pela dor. Esse é o pela dor. Mas Jesus não ensina que o amor cobre a multidão do pecado? Aqui há um processo que não é fácil. Há um processo que não é fácil. É um processo longo. É como escalar a mais alta montanha da Terra. E é o seguinte, o dia que eu for capaz de perdoar qualquer ofensa que alguém cometer contra mim, eu serei capaz de me perdoar integralmente. Nesse dia, Daniel, cessou o resgate. Porque se eu for capaz de perdoar tão profundamente, eu serei capaz de me perdoar. O grande
problema de quem não perdoa é que ele não se perdoa. Quanto mais inflexível eu sou com o outro, mais inflexível eu sou comigo. E mais sofrimento e culpa eu experimento. E mais eu percorro uma via de dor, de sofrimento desnecessária. Desnecessária. Poderia percorrer outra. Ela é educativa. Porque todo o caminho é uma experiência de enriquecimento para o espírito, claro. Senão Deus não permitiria. Se fosse 100% nocivo, Deus afasta. Você está passando pela experiência porque tem algum aprendizado para tirar dela. Mas poderia ser menos doloroso. Então há uma cena no livro Ave Cristo que quando eu li, eu fiquei engasgado, porque quando você está na ponta de um monte e você olha para alguém que escalou e está lá no topo, parece tão distante. No livro Ave Cristo, um cristão andava com um filho de 7 e o outro de 5, mais ou menos nessa idade, com 2 filhos. E veio um soldado romano e diz assim, é um cristão, e joga os cavalos em cima dos 2 filhos. E o cavalo despedaça as 2 crianças. E esse cristão se ajoelha, reúne os pedaços dos filhos. E quem tem um filho aí, o coração fica apertado. Ele ajoelha e faz uma prece a Deus pelo soldado. Você acha que esse espírito precisa resgatar mais alguma coisa? Ele não precisa resgatar mais nada. Então por isso Jesus diz, Pai, perdoa na medida que eu perdoar. É na medida que eu perdoar. Quanto mais sou capaz de perdoar, mais eu vou experimentar um perdão. Porque a misericórdia é isso. A misericórdia é um oceano. A misericórdia de Deus é um oceano, mas cada um vai com o seu copo. Você podia ir com... Meu Deus, você podia ir com um tanque gigante, mas se você vai com um copinho, você só pega um copo. É a gente que limita. Deus nunca faz conta. Muito obrigado. Tem uma pergunta. Pois não. Vamos ver o que acontece. Tem um episódio muito curioso. Há uma senhora muito mal casada, o marido é muito ruim para ela e há uma caçada. E nesta caçada, 3 homens estão interessados em eliminar, por diferentes motivos, aquele homem. E o curioso que houve um sentimento de culpa muito forte em 2 deles. Mas aquele que matou e que casou com a viúva ficou muito bem, obrigado. Foi um ótimo marido, um ótimo administrador do patrimônio. E foi sempre uma coisa assim que me interpelou. Pensando como... Você estava falando da culpa e eu me lembrei dessa história. Esse livro é o livro E a Vida Continua. Foi filmado, inclusive, né? Mas tem um detalhezinho nesse livro. Tem um detalhe muito importante. Porque depois que eles fazem essa atrapalhada, que parece uma novela dessas mais complicadas, o que é um caso impressionante. E a vida é assim, como que as pessoas se encontram, umas cruzam o caminho das outras, fazem uma atrapalhada sem fim, e você fala, meu Deus, como é que vai resolver isso? Aí chega no mundo espiritual, esse aqui nasce aqui, aquele outro nasce aqui, esse recebe como filho que matou, porque o patrimônio que ele tirou ele tem que devolver, e acerta tudo. Aí tem um detalhe. André Luiz pergunta, mas isso aqui não está totalmente resolvido. Essa encarnação, essa reencarnação deles, dará conta de resolver parcela do problema. Como a senhora está levantando aí. Mas e esse aí? Aí o Espírito diz assim, André,
esses espíritos estão juntos há milênios. Essa história é longa e não vai ser resolvida de uma vez agora. Então nós vamos ter que ir por parte, aos poucos. Aos poucos. Porque o que dá a entender é que aquele que matou para recuperar a esposa agiu mal. Vai responder perante a lei. Mas ele era credor. Ele era credor. E aqui há uma sabedoria na lei de causa e efeito que é divina. É incompreensível para uma mente humana. É incompreensível. Porque para que a gente... Eu brinco o seguinte, na minha profissão eu preciso de um processo. Né? Então, para poder julgar algum ato, algum fato, eu preciso do processo, levantar tudo. Um espírito orientador para ajudar na encarnação de alguém, ou de um grupo de espíritos, ele precisa de ter um processo de cada um dos que vão reencarnar com no mínimo umas 30 reencarnações para trás, para poder avaliar. Porque às vezes a gente fala assim, mas isso é injusto, olhando 3 reencarnações. Aí você olha num contexto de 20, você fala assim, ai meu Deus, e chega numa conclusão. Não existem algozes absolutos, nem vítimas absolutas. Todos somos algozes e vítimas, ao mesmo tempo. E o mais triste é que a proposta de Deus é sempre o resgate pelo amor e pelo perdão. Se eu ferir, será com o amor, com o serviço ao semelhante, será doando que eu resgatarei. Mas o ódio nos cega e nos confunde. E então Deus, em sua misericórdia, permite que a gente faça a justiça. Só que tem um probleminha. Eu venho numa vida com o meu grande amigo, o Pedro. Aí o Pedro me dá um prejuízo, rouba todos os meus bens. Meu amigo querido, meu sócio, e vai embora. E eu falo assim, eu não perdoo. Eu quero esse Pedro aqui do meu lado. Quero fazer justiça com a própria mão. Mas eu estou me escravizando a ele. Eu estou condicionando a minha evolução a dele. Aí pronto. Aquilo que era um laço virou uma algema. E aí eu venho algemado ao Pedro. E numa situação, imagine, eu venho algemado ao Pedro e agora ele vai ter que devolver tudo que ele tirou. Mas para ele me devolver tudo que ele me tirou, eu vou ter que experimentar todos os defeitos dele. Eu vou ter que conviver com todas as imperfeições dele. Então é a sabedoria de Deus que ele permite. Permite. Você quer cobrar? Você quer ir lá cobrar? Pode ir. Pode. Se você quer, vai. E aí o que acontece? Acontece assim. Os espíritos estão há 20, 30 reencarnações. Uma hora um bate, outra hora o outro bate. Uma hora um bate, outra hora o outro bate. Aí a gente vem, analisa 3 vidas e fala, coitadinho, esse aqui apanhou. Ele fala, mas já bateu 10 vezes. Está parecendo um jogo de futebol. Um faz o gol, o outro faz outro gol. E nós entramos num círculo vicioso de agressão, de ódio. Por isso que o perdão é cura. Porque o perdão é libertação. Eu falo assim, olha, chega. Não serei eu mais a agredir. Não serei mais eu a agredir. Eu entrego a minha causa nas mãos do Juiz Supremo. Ele que decida. Ele que vai julgar agora. É uma pergunta.
pergunta. Pois não. Sobre perdão. Perdoar é esquecer, porque às vezes a gente perdoa, eu já perdoei, mas às vezes a dor fica, tá lá te relembrando. Uma vez por mês você pode ter contato com a pessoa que você perdoou. Então, foi perdoada, você gosta, você tem relação, mas perdoar é esquecer, a dor fica. Foi perdoado ou não se perdoou, quando não se esquece? Querida, a memória do Espírito é eterna. Então nós nunca vamos esquecer nada. Não tem como apagar memória. Se um dia você caiu de bicicleta, está gravado eternamente na tua memória. Que essa é a tua história. É a tua história evolutiva. O que acontece é com que olhos você lê a sua experiência. Por isso que o perdão é um processo. O perdão não é um ato. O perdão não é chegar num interruptor e falar assim, está perdoado. Não. O perdão é um processo. E ele é um processo porque o fato está sempre, estará sempre na tua memória. Mas à medida que você cresce em experiência espiritual, à medida que você se ilumina, você olha com generosidade para a tua vida. Você olha com generosidade para as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Então você fala assim, olha, mamãe errou mesmo. Errou. Ela fez isso, mas... Pensando bem, olha a situação dela. Então você passa por um processo em que muda o teu olhar. É o teu olhar. A Rosa vai estar aqui para sempre. Para sempre. Só que no início do processo do perdão, você olha com raiva. Aí passa um tempo, você olha com pouquinha raiva. Passa muito tempo, você olha, a raiva era pequena. Você está vivendo o processo do perdão. Vai chegar um dia, você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, é a minha experiência. Eu sou grata por essa experiência, porque olha o que ela me fez crescer. Olha o que ela me fez crescer. Então você passa a olhar com gratidão. Com gratidão. Por essa razão, o perdão ele está muito ligado à gratidão. E por isso que ele é difícil. Porque ele exige uma releitura do passado. Releitura. Não é exatamente o que nos aconteceu, mas é como eu interpreto o que me aconteceu. Nós dizemos isso porque se fosse eu que tivesse sido crucificado lá, eu estaria aqui me fazendo de vítima até hoje. E Jesus volta, abraça Judas, abraça aquele que furou ele com a lança, Longinos. Está lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é Dom Pedro II. E Jesus recebe ele e fala, Longinos, meu filho, agora que eu preciso que você faça uma missão. Quer dizer, o olhar de Jesus para toda aquela situação, para nós é que dor, não, crucificou, nossa, está doendo, prego, estou com sede. A nossa leitura é uma leitura de... que a gente, como é que fala? A gente faz um sofrimento ficar muito grande. Às vezes maior do que ele é. E o olhar de Jesus é o olhar do Espírito puro. É o olhar do Espírito puro. A gente vive isso. Não é tão difícil, não. Eu lembro quando fui levar meu filhinho de agora de 6 anos para fazer tratamento de canal. É um tratamento de canal, você imagina. E ele falou assim, vai doer, pai? Eu falei, vai, filho. Não vai ser bom, não. E ele ficava desesperado. Mas eu já fiz. E eu sabia que ele tinha que passar por aquele processo. E que depois que o tempo transcorresse, à medida que ele amadurecesse, o
o olhar dele ia ser outro. Se você hoje, com a idade que você tem, apesar de você ser muito jovem, olhar para o seu passado, aquilo que era uma grande dificuldade quando você tinha 15 anos de idade, você ri hoje. Você fala, meu Deus, se todas as dificuldades da minha vida fossem iguais às que eu tinha quando eu tinha 15 anos de idade. Porque, na verdade, nós nos fortalecemos. Né? Por isso que tem aquela prece bonita, que fala assim, oh meu Deus, tira a minha cruz, me torna mais forte. Me torna mais forte. Porque uma cruz é pesada dependendo de quem carrega. Pode colocar uma cruz num ombro de um gigante, não pesa nada. Então, quando a gente se fortalece, a gente vai vivendo esse processo. O perdão é um processo. É um processo. E às vezes a ofensa é tão grave, às vezes a ofensa é tão profunda, que você demora 1000, 2000 anos para experimentar todo o processo do perdão. Não é para desanimar não, tá?